A paz do Senhor, meus irmãos e ouvintes da palavra do Senhor. Um bom dia e a paz do Senhor. Vamos nessa oportunidade ler a Bíblia, fazer uma meditação sobre esse tema, as bênçãos do cristianismo. As bênçãos do cristianismo. Muita coisa mudou desde quando a luz raiou, Jesus veio ao mundo e houve uma revolução, não só em salvação de almas, mas na transformação no ambiente onde as pessoas vivem. Houve uma melhoria através do cristianismo. O cristianismo, em primeiro lugar, ele dá sentido à vida. Ele tem os seus valores. Nós vamos ler aqui uma passagem no Novo Testamento, em Atos capítulo 24, quando Paulo está preso, o preso do Senhor Jesus, para que ele dê testemunho aos governantes, aos que estão em autoridade. Isso se cumpriu quando Jesus o chamou, para ele dar testemunho aos reis, aos governadores, às autoridades. Atos capítulo 24, versículo 24 e 25. Atos dos Apóstolos, quando Paulo dá testemunho para Félix. Atos 24 e 24. E alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: por agora vai-te, e em tendo oportunidade, te chamarei. Amém. Senhor, aqui está a tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a meditar nela para o sustento e fortalecimento da fé. Em nome de Jesus. Amém. Bom, as bênçãos do cristianismo. O cristianismo, ele dá sentido à vida, ele valoriza, ele dignifica o homem criado à imagem e semelhança de Deus. O cristianismo, ele dá dignidade ao ser humano. O ser humano tem valor, não porque tem uma profissão, ou se veste bem, ou estudou, nada disso. O valor do ser humano consiste que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. O cristianismo respeita as coisas boas da vida, tudo que Deus criou. Um certo dia eu estava lendo um livro sobre, o nome do livro se chama Sexo, Dinheiro e Poder. Essas três coisas na mão do inimigo vêm para destruir. Porém, o cristianismo respeita o sexo, o dinheiro no seu devido lugar e o poder como coisas boas, dádivas de Deus. Toda boa dádiva vem do Pai das luzes, em que não há sombra de variação. Quando Tiago disse para os irmãos que eles não deveriam errar, porque Tiago tinha em mente que toda boa dádiva vem de Deus. O filósofo francês, conhecido como Pascal,
Ele disse: perfeito, Senhor, são os bons desejos que me deste. O homem não tem só mau desejo, má intenção. Ele tem bons desejos. E o cristianismo valoriza o ser humano nessas áreas. Nessas áreas que eu acabei de dizer, o sexo, o dinheiro e o poder são dádivas de Deus, são forças poderosas que têm que ser manipuladas com cuidado. Mas se não tiver cuidado, é como material radioativo que pode explodir. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E na pregação de Paulo ao governador Félix, quando Félix mandou chamar Paulo para escutar a respeito da fé cristã, diz aqui o texto: e tratando Paulo da justiça. Evangelho de Cristo é justiça. Não apenas como um código de leis a ser observada. Mas quem é a nossa justiça? Jeremias, no capítulo 23, versículo 5, ele fala: o Senhor, justiça a nós. Foi aplicada em nós a justiça de Cristo. Foram apagados nossos pecados. Deus, bem-aventurado o homem que Deus não imputa a maldade, mas que o justifica. Isaías está escrito no capítulo 50, versículo 8, perto está aquele que me justifica. Então Paulo falando com Félix a respeito do evangelho, do cristianismo, e tratando ele da justiça. Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, iria convencer o mundo do pecado, da justiça e do julgamento. Como é que um ser humano pode ter certeza que o pecado é real? Ouvindo a palavra de Deus, o Espírito Santo convence que a pessoa tem natureza pecaminosa. A pessoa tem pecado. E por ter pecado é culpado. Quem convence isso é o Espírito Santo. E Paulo, explicando a palavra de Deus a Félix, disse: e tratando ele da justiça e da temperança. Olha aqui uma bênção do cristianismo. O homem recebe de Deus autodomínio, domínio próprio, a temperança. Paulo diz a Timóteo: Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia, mas nos deu espírito de coragem, de amor e de moderação. Então o Espírito Santo não é um espírito de coragem, de covardia. Quem tem o Espírito Santo não é inativo. Quem tem o Espírito Santo é um lutador. Ele tem coragem, dada pelo Espírito Santo. A coragem é o contrário do medo. O Espírito Santo tira o medo. O perfeito amor lança fora o medo, disse João. 1 João 4, 18. O perfeito amor lança fora o medo. Aleluia! Então, Paulo falando com Félix, dizendo que o cristianismo, Jesus, é temperança. Que mais? E tratando ele do juízo vindouro. Félix ficou apavorado quando Paulo falou que haverá um julgamento. As pessoas só serão convencidas que existe o inferno se escutarem a palavra de Deus. O Espírito Santo convence do juízo. O crente não tem dúvida nenhuma
que existe um julgamento, existe uma condenação para aqueles que não estão em Cristo. Aqueles que não estão em Cristo aguardam uma condenação. Após a morte física, aquele que partiu no seu pecado está condenado. A alma em aflição aguarda a ressurreição do corpo para o lago de fogo. É isso que Paulo tentou explicar para Félix. E diz aqui o texto que Félix ficou apavorado, espavorido, respondeu: bom, vai embora, tá bom, chega de sermão. Quando eu tiver outra oportunidade, eu te chamarei. Porém, talvez, Félix não teve mais oportunidade. Apenas entregou, deixou Paulo preso até Festo assumir o lugar de Félix, e depois Festo deixou Paulo preso até assumir Herodes Agripa. Existem 7 Herodes na história. Herodes Agripa, que também ouviu o testemunho de Paulo, dando a defesa da sua fé. Aleluia. Então, meus irmãos, quais são as bênçãos do cristianismo? São muitas, inumeráveis. Mas eu quero citar aqui 2. A bênção da fé cristã é que dá sentido à vida. A vida não tem sentido nenhum se o homem foi criado só para comer, beber e se divertir. A Bíblia diz lá em Êxodo que o povo se assentou para comer e beber e se levantou para se divertir. Idolatria. Viver para si mesmo, para seu bel prazer, sem nenhum sentido, sem nenhuma responsabilidade. Segundo lugar, as bênçãos do cristianismo é que dá valor ao ser humano. Tem seus valores. O cristianismo, ele é a dádiva do Senhor. Deus mandou seu Filho para nos dar uma vida melhor neste mundo. Vida com abundância. Não tem coisa melhor, irmão, do que você não ter medo de morrer. Não tem coisa melhor na vida do que estar tudo ganho, está tudo pago. Não tem coisa melhor do que você ter certeza que a sua vida está na mão de Deus. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Tem um corinho que nós cantamos: segura na mão de Deus. Está correto. Devemos segurar a bênção. Tem um livro escrito por um pregador mineiro: não chute a bênção. Tem pessoas que não valorizam a fé cristã. A fé cristã é preciosa. Pedro fala, né, que a nossa fé é mais preciosa do que o ouro que perece. É provada pelo fogo. E quando for provada a nossa fé, que sejamos aprovados no fogo, às vezes, da aflição. Aleluia! Pedro fala: não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos. E falar um pouco de alegria. A tristeza alimentada no coração não é bom. A tristeza não é uma decisão.
ela vem de situações aflitivas que você pode ter no momento ou lembrar de situações dolorosas. O crente não é bom lembrar de situações dolorosas. Não é bom lembrar. Mas fique sabendo que a alegria é uma decisão. Paulo é um exemplo. Tinha todo o direito, todo motivo de viver triste, reclamando. Mas ele tomou uma decisão. Não, eu vou me alegrar. Está tudo contrário, motivo de tristeza, mas eu vou me alegrar. Aleluia. Houve há pouco tempo, ela faleceu, parece que em 1920, uma cantora cega, famosa no mundo inteiro, cristã, compôs muitos hinos, Fanny Crosby. Fanny Crosby, ela era cega e crente, mas compôs muitos hinos e participou de muitas cruzadas. Tocava o seu teclado e cantava as suas próprias canções. Ela deixou uma frase, Fanny Crosby: não alimente muita tristeza, mas se decida a servir o Senhor, se decida sempre pela alegria de servir ao Senhor. Então, servir ao Senhor é uma decisão alegre. Decida pela alegria de servir ao Senhor. Uma cristã cega das duas vistas se converteu ao ouvir o Evangelho, começou a alimentar seu coração com a música cristã, se tornou compositora e pregou o Evangelho no mundo inteiro com suas canções. Fanny Crosby. Ela falou: não alimente tristeza no seu coração, meu irmão. Se decida pela alegria da palavra de Deus. Então, a alegria, irmão, não é uma emoção apenas. Alegria é emoção, tristeza também. Mas a alegria que estou falando aqui é uma decisão. Você decide ser alegre. Como Paulo escreve aos Filipenses: regozijai-vos sempre. Por que essa palavra sempre? Quando tudo está bem ou quando tudo está mal. Paulo manda se regozijar em Jesus. Salmo 149, o penúltimo salmo, no verso 2, está escrito: alegre-se Israel naquele que o criou. Vamos repetir? Alegre-se Israel naquele que o criou. Então, alegria é um mandamento, tristeza não. Para quem vive de farra, está escrito em Provérbio 14, 13, o fim da alegria falsa é a tristeza. Né? O fim da alegria falsa é a tristeza. Por isso que Jesus falou que no inferno há choro, porque a alegria falsa se converteu em tristeza. Tiago diz o contrário: converta o vosso riso em pranto nessa vida. O que quer dizer isso? Tiago espera de nós que reconheçamos a nossa miséria e dependência do Senhor. Então, se a gente decidir pela alegria, vamos suportando a cruz. Em Hebreus 12, 3, considerai a Jesus, considerai aquele que suportou tanta contradição contra si mesmo. Mas a Bíblia diz, pelo gozo que lhe estava proposto. Jesus sabia que iria morrer na cruz, mas a glória que havia de se seguir. O crente tem que ser assim. Alegrai-vos na esperança futura.
Não fica só nhe, nos problemas de hoje. Lembrando do passado, coisas dolorosas do passado. A gente lembra, só um pouquinho. A gente se abate só um pouquinho. Agora, se viver no pecado, é diferente, né? Viver no pecado fica que nem Davi no Salmo 38. Estou muito abatido. Mas se você não vive no pecado, fica abatido só um pouquinho. Salmo 62, verso 2. O Senhor é a minha rocha, não serei grandemente abalado. Só um pouquinho. O crente se abala só um pouquinho, mas não muito. Salmo 62, 2. O Senhor é a minha rocha, quer dizer, Ele é a minha firmeza. Não serei grandemente abalado. Tem muita crente que fica alimentando tristeza, alimentando dissabores, alimentando coisas que já passou há muito tempo. Irmão, isso vai minando as suas forças. Você tem que decidir pela alegria. Como Fanny Crosby, aquela cantora cega. Não podemos evitar a tristeza, ela vem. Até Jesus sentiu tristeza, mas Jesus era alegre. Ele amava a vida. Aleluia. E essas são as bênçãos do cristianismo. Primeiro, que eu anotei aqui. Primeiro, o cristianismo dá sentido à vida, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e tudo que ele toca, tudo que ele faz, tem sentido. Eu citei aqui 3 áreas interessantes de meditar no livro que eu li. O sexo, o dinheiro e o poder. E o livro dizia que essas coisas na mão do inimigo é destruição. Né? A Bíblia fala do dinheiro, que é útil, sabendo usar, não tendo usura, não emprestando o seu dinheiro a juros, com usura. O verdadeiro cidadão do céu não faz isso. O poder que foi outorgado para alguém que tem certa autoridade em determinada função, deve manter a humildade do poder que tem. E o sexo, vem aqui a temperança, né? Porque senão se tornará um material radioativo que pode explodir como labaredas sem controle. Essas 3 coisas, o sexo, o dinheiro e o poder. Mas o crente, iluminado pela palavra de Deus, que ainda possui o temor do Senhor em seu coração e se alegra nele, ele vence essas áreas da vida. O cristianismo dá dignidade ao ser humano, levanta o ser humano do pó, do lixo, ergue o necessitado. A Bíblia diz no Salmo 113 que Deus faz com que nós se assentemos entre os príncipes do seu povo. Não é os príncipes deste mundo, é o príncipe do seu povo. Os filisteus chamaram Abraão de príncipe de Deus. Aleluia! Meu irmão, se nosso pai é rei, o que nós somos? Príncipes. Príncipe. Né? Não tem aquela linguagem da realeza, o sangue azul? É rei, é príncipe, é duque, é conde, é marquês, é barão. Não sei se eu estou acertando a ordem, mas deve ser essa a ordem. Rei, príncipe, duque, marquês e barão. Deve ser isso.
a hierarquia. Mas, lá no céu, seremos um em Cristo. Aleluia! Por isso é importante você ouvir a palavra de Deus e dar valor aonde Deus te encaixou. Né? Estamos estudando na escola dominical sobre dons espirituais e agora vai entrar dom ministerial, o dom de apóstolo, depois profeta, depois evangelista, depois presbítero ou ancião. É muito maravilhosa essa lição. Quanta riqueza existe naquele que crê na palavra de Deus e está envolvido em qualquer ensino que extrai um alimento para o povo. É maravilhoso isso, irmão. Quando estudei no seminário, professor do Novo Testamento, de saudosa memória, pastor Ângelo, ele dizia: antes de ser crente, você não sabia nem pensar. Agora seu pensamento é iluminado. Agora você, nas horas de tristeza, extrai a alegria da palavra. Você tem uma vida mais positiva, mais dinâmica, mais contagiosa para o bem. Aleluia! Isso tudo são as bênçãos do cristianismo. Ele dá sentido à vida. Ele tem seus valores. Dignifica o homem. Né? Levanta o homem do lixo, do monturo, põe o homem de pé. Né? O homem agora de pé está pronto para lutar pela fé. Porque ele não é covarde. Deus não nos deu espírito de covardia. Paulo diz a Timóteo: Timóteo, lute, segue a justiça, segue a fé, segue o amor, segue a temperança, foge dos maus desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor. Ninguém te despreze, porque Timóteo era muito jovem, tinha a tendência da igreja não lhe dar ouvidos. E quando Paulo escreve a Tito, que era outro jovem, mais jovem que Timóteo, Paulo fala a Tito: Tito, repreende severamente essas coisas. Ninguém te despreze. Tito era bem jovem, na ilha grega de Creta. Os cretenses eram pecadores. A Bíblia chama de bestas ruins. Eram homens sem escrúpulo, homens vadios, homens sem princípios. E ali Tito, Paulo diz: Tito, repreende os idosos para que sejam sãos na fé. Tem idoso que não é são na fé, né? Tem idoso que é bom para contar piada, né? Mas eu me lembro do nosso saudoso pastor, no seminário, na aula de evangelismo, ele dizia, antes da aula: eu não entendo como esses pastores e presbíteros ficam batendo papo, jogando tanta conversa fora, em vez de estar pesquisando a Bíblia. Interessante, irmão. Como difere uma vida da outra, como a gente joga tempo fora, né? A gente precisa dar mais valor àquilo que nos foi dado, né? Nos foi dado de graça o Evangelho. De graça recebestes, de graça dai. Eu costumo falar para as pessoas quando eu estou dando folheto: eu tenho um presente para te dar. Esse presente vale mais do que ouro, do que prata, do que diamante. Vale mais do que 1 milhão de euros na sua conta por dia. Você quer?
O que seria? Bom, aí eu começo a explicar o que é. Aí, até dar o folheto, a pessoa já está curiosa. Quanto vale um folhetinho evangélico? Bem lido, e você extrai uma lição para você. Né, irmãos? Quanto vale a Bíblia? Agora tem Bíblia de todo tipo, né? Letra gigante, letra grande, várias versões. Eu ganhei recentemente uma Bíblia, que usa-se muito em algumas igrejas, a versão Nova Valera. Acho que é isso, a versão. Tem Bíblia de várias versões para você comparar texto com texto. É maravilhoso, né, irmão? Quando Deus abre o nosso coração para as coisas que pertencem ao reino de Deus. Estou diante de mim aqui um livro chamado A Igreja Sem Israel. Consequências de uma teologia que exclui Israel. O autor não exclui Israel, mas ele está escrevendo como seria um ensinamento que exclui Israel. Interessante. Vou pegar para, de vez em quando, dar uma lidinha. Irmãos, você tem valor. Você foi criado em imagem e semelhança de Deus. Você é eterno. Você é diferente dos animais. Você raciocina. Você tem escolhas a fazer. Você tem sentimento como Deus tem. Você tem inteligência como Deus criou. Vontade livre. Então vamos, com reverência e temor, aperfeiçoando sempre a santificação no temor a Deus. Porque a Bíblia fala que devemos viver em santidade todos os dias da nossa vida. Não confunda santidade com santarrão. Santidade é viver com Jesus. Não viver sem o temor dele no coração. Fazer o que é certo. Fazer sempre o que é certo. Não faça nada do que é errado. Porque a Bíblia diz, finalizando, os olhos do Senhor estão atentos à oração do justo. O justo tem problema, ele ora. Mas o olho de Deus está atento à tua oração e os ouvidos voltados. Porém, o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Deus virou o rosto para Jesus. Por quê? Os nossos pecados estavam em cima dele. Deus não pode ver pecado. Abacuque 1:3. Tu é tão puro de olhos que não pode ver o mal. O rosto do Senhor é contra quem pratica imoralidade e impiedade. Veja bem esse texto. Os olhos e os ouvidos é atento ao justo. Mas o rosto do Senhor é contra quem faz o mal. Anote esse texto, finalizando. 1 Pedro, primeira carta, no capítulo 3, versículo 12. Os olhos do Senhor estão sobre o justo, seu ouvido atento à sua oração. Se você é justo, justificado pela fé, e não vive errando, Deus está ouvindo a tua oração. Pode não responder. Eu me alegro em todas as minhas orações. Eu falo, Jesus, não precisa só atender agora, porque eu sei que o Senhor está ouvindo. E se o Senhor está ouvindo, está bom. Se o Senhor está ouvindo, está bom. Se o Senhor não fosse onisciente, se eu estivesse falando a esmo, jogando palavra fora, que nem o Deus de Baal, mas não, o Senhor está me ouvindo. O Senhor não vai responder do jeito que eu quero, mas o que importa é que o Senhor está me ouvindo, porque eu quero ser justo. Mas o cego ensinou os judeus, Deus não ouve quem vive no pecado. Deus não ouve pecadores praticantes. Deus ouve pecadores
Justificados. Irmão, Deus te ouve. Irmã, que está orando. Família, que estão entristecida pela morte de um ente querido. Jesus está ouvindo sua oração. Ele está te consolando, porque você foi justificado pela fé. Deus atende a oração do justo. E se não atender agora, pelo menos está ouvindo. E se ele está ouvindo minha oração, isso basta. Eu falo para Jesus, Jesus não precisa atender agora, nem amanhã. Mas eu estou alegre só porque o Senhor está me ouvindo. Amém, irmãos? O cristianismo, quais são as bênçãos? Ele dá sentido à vida. Ele valoriza os bens que Deus nos dá. Amém? Oremos. Senhor, toda boa dádiva vem de Ti, não por nosso mérito. Até o fôlego de vida e o pão na mesa. Queremos, como foi falado aqui, Senhor, pela orientação do Teu Espírito, queremos decidir pela Tua alegria. Senhor, se tem algum crente com a sua lamparina apagada, acende, Senhor, sopra, para que a Tua alegria em nosso coração possa ajudar as pessoas. Tem muita gente vazia e triste. Enche o nosso coração da Tua alegria, porque a alegria não é momentos felizes. A alegria é uma descoberta que o Senhor nos ama e queremos retribuir. Queremos Te servir com alegria. Queremos ouvir com alegria. Queremos cantar com alegria. Queremos ajudar com alegria. Tudo com alegria. Alegra mais e mais o coração do Teu povo. Nessa época difícil, Senhor. Nessa época de epidemia. Alegra o Teu povo. Para que a Tua obra seja realizada em nós e por nós. Em nome de Jesus, eu agradeço e entrego a Ti esses momentos onde a Tua palavra foi falada. Amém.